Com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, está na pauta desta semana uma decisão do TST que beneficia mulher no trabalho. A empresa entrou com recurso extraordinário questionando o posicionamento do tribunal. A decisão aplicou jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que diz ser obrigatória a negociação coletiva para implementar a compensação de jornada por meio de banco de horas. Também apontou o entendimento do Tribunal Pleno do TST de que o artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição, que prevê que, em casos de jornada extraordinária, é preciso um descanso de 15 minutos para as mulheres, antes do início da prorrogação do horário normal. Mas a empresa alega que a decisão do TST contraria artigos da Constituição, que concretizam a igualdade entre homens e mulheres. Diz ainda que cabe ao STF declarar a inconstitucionalidade do artigo 384 da CLT e que não pode ser admitida a diferenciação em razão do sexo, sob pena de se estimular discriminação no trabalho entre os funcionários. Bom, e aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Bom, o que a CLT estabelece sobre esse trabalho extraordinário? Bom, a CLT prevê, a Constituição também federal estabelece o número de jornadas semanais, né? São 8 horas diárias e 44 horas semanais dentro das condições normais de trabalho. E quando se tem, então, um trabalho extra, fora desses horários já previamente fixados, é o que a gente chama de trabalho sobre jornada, é o trabalho que é chamado de trabalho extraordinário, no qual incidem as chamadas horas extras. Então, a própria CLT, existe um dispositivo, alguns artigos que estabelecem regras a respeito dessa jornada. Toda vez que o trabalhador, em caso de situações excepcionais, ele precisa ir além daquela jornada normal, daquela jornada previamente fixada, incide então a questão da jornada extra, do pagamento inclusive das horas extras, inclusive com a remuneração no mínimo 50% a mais da hora normal. Gisele, essa garantia prevista na CLT, ela se aplica só às mulheres por qual razão? Existe realmente um dispositivo, é o artigo 384, mencionado pela repórter, que traz realmente esse amparo à mulher. O que se discute é que na época em que essa legislação foi editada, o que se procurou, na verdade, proteger foi no que diz respeito às peculiaridades que as mulheres têm. Então, buscando proteger a saúde da mulher, a sua rigidez física e a sua segurança no ambiente do trabalho, então estabeleceu-se que para a mulher, para que ela cumprisse horas extras, antes dela começar essa outra jornada, essa jornada superior, essa jornada extra, ela teria então que se submeter a um intervalo de 15 minutos. E se esse intervalo não for cumprido, impõe-se então um pagamento de horas extras por conta desse intervalo que não foi efetivamente concedido para a empregada. Então, na época em que houve a edição da norma e alguns posicionamentos, inclusive, defendem essa postura do legislador no sentido de dar uma proteção da mulher, uma proteção, inclusive, diferenciada, em razão das peculiaridades da própria mulher. E há vários posicionamentos sobre esse tema, né? Quais os principais? Bom, um deles, o que a gente pode dizer é que seria pela constitucionalidade dessa diferenciação. Entendem que, em razão dessa situação diferenciada da mulher, seria, então, constitucional tratar a mulher de uma maneira diferente. E a Constituição Federal realmente ela estabelece que todos são iguais perante a lei e que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição Federal. No entanto, quando nós falamos em princípio da igualdade, existe uma outra projeção desse princípio, que significa tratar de forma desigual os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, para uma parte da doutrina, entende que esse tratamento desigual, ele vem exatamente para proporcionar a igualdade de tratamento entre homens e mulheres, então eles entendem que é constitucional. Nós temos uma outra postura de parte da doutrina que entende que não, que isso é discriminatório, que não há esse tratamento de dar um intervalo de 15 minutos para a mulher sem que isso seja estendido ao homem, não justifica esse tratamento desigual e isso não equipara
a mulher ao homem e isso acabaria sendo prejudicial. E há aqueles que entendem que esse intervalo de 15 minutos deve valer para todo mundo, tanto para o homem quanto para a mulher. Um tema muito importante que vai ser discutido hoje, né? Exatamente. E a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo para discutir a regulamentação das profissões de artista e de técnico em espetáculos de diversões. Para a Procuradoria-Geral da República, não há necessidade de diploma ou certificado para que esses profissionais executem as atividades artísticas, tendo em vista que os dispositivos previstos na Lei 6.533, de 1978, são incompatíveis com a liberdade de expressão da atividade. A PGR alega ainda que não se trata de uma profissão que oferece riscos e perigo às pessoas, como a medicina, por exemplo. Por isso, o órgão formulou o pedido de medida cautelar para que o Supremo analise os argumentos apresentados. A presidente da República e o Senado Federal entendem que a lei está de acordo com a Constituição. Bom, Gisele, nesse caso, embora se discuta a constitucionalidade da lei e também do decreto, por que não foi ajuizada, então, uma ação direta de inconstitucionalidade? Essa sua pergunta é bastante interessante, Érica, porque um ponto primordial para respondê-la diz respeito à lei que é de 1978. Então, a lei que nós vimos na reportagem é a Lei 6.533, ela é de 1978, ou seja, ela é anterior à Constituição Federal. E as ações diretas de inconstitucionalidade, assim como as ações declaratórias de constitucionalidade, elas servem para verificar a compatibilidade de normas que foram editadas após a Constituição Federal. Então, quando nós temos leis que vieram após a Constituição Federal, eu tenho esses instrumentos previstos no ordenamento jurídico, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Então, como ficariam, então, essas leis que já existiam no ordenamento jurídico e como fica, então, a análise da compatibilidade dessas leis anteriores à Constituição Federal em razão de uma nova ordem constitucional, como aconteceu no que diz respeito à Constituição Federal de 1988. Aí nós temos, então, a figura dessa ação, que o nome dela, na verdade, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É por meio desse instrumento jurídico, que se faz, então, a análise de constitucionalidade entre aquelas normas que já existiam e que precisam ser avaliadas de acordo com a nova ordem constitucional. Então, há uma diferença entre a declaração de inconstitucionalidade e não recepção. Há uma diferença. A consequência que nós temos quando nós estamos diante de uma ação direta de inconstitucionalidade é saber se aquela norma posterior à Constituição Federal ela é ou não inconstitucional. E o que nós temos quando nós estamos diante de uma ação dessa natureza, de uma DPF, o que nós temos é a análise da recepção ou não da norma pela Constituição Federal. Então, como aquela norma já existe no ordenamento jurídico, eu preciso verificar se houve, então, a recepção daquela norma pela Constituição Federal. É isso que os ministros vão fazer na tarde de hoje. Eles vão verificar se a legislação que trata da regulamentação do exercício da profissão do artista e também dos técnicos que atuam em espetáculos está ou não de acordo com a ordem constitucional que entrou em vigor a partir de 1988. E o que regula essa ação? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é um instrumento, pode-se dizer, relativamente novo, porque ela passou a existir a partir de uma emenda constitucional, número 3, de 1993. Existe uma lei que regula essa arguição, e essa lei é a 9.882 de 99, e é importante dizer que é o Supremo Tribunal Federal que tem competência para poder julgá-la. É só o Supremo Tribunal Federal, então, quem julga, quem analisa arguições de descumprimento de preceitos fundamentais. E essas ações, assim como as outras ações que são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, têm como finalidade principal, primordial, é assegurar a rigidez constitucional, ou seja, a supremacia da Constituição Federal, porque é a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, e assegurar essa supremacia e também possibilitar a segurança jurídica para os cidadãos. Um outro assunto muito importante também que vai ser discutido hoje no plenário do Supremo, né? E com repercussão geral também reconhecida, neste caso, a decisão que vier a ser decidida pelos ministros, até pela própria natureza da arguição de descumprimento de preceito fundamental, será aplicada em todos os demais casos semelhantes. Bom,